Então, meus amores, estamos de volta agora para estarmos, então, analisando o humanismo e o classicismo. Então, o que é o humanismo, né? Na verdade, nós precisamos, então, fazer uma pequena definição do que seja inicialmente o humanismo. Então, o humanismo é a filosofia que coloca os homens como os principais, numa escala de importância no centro do mundo. É uma perspectiva comum a uma grande variedade de posturas éticas que atribuem a maior importância à dignidade, aspirações e capacidades humanas, particularmente à racionalidade, ou seja, à inteligência humana. Desta forma, temos o seguinte: o que é o humanismo? O humanismo pode ser definido como conjunto de ideias e princípios que valorizam as ações humanas e os valores morais, valores estes relacionados a respeito, a justiça, a honra, amor, liberdade, solidariedade. Para os humanistas, os seres humanos são os responsáveis pela criação e pelo desenvolvimento destes valores. E valores, né, os valores que se voltam para o respeito, para a justiça, para a honra, amor, liberdade, solidariedade, entre outros. Então, desta forma, o pensamento humanista entra em contradição com o pensamento religioso que afirma que Deus é o criador destes valores. E este pensamento religioso se volta para a questão teocêntrica em colocar Deus no universo, né, como centro do universo. Já no humanismo, muda-se então essa visão. Eles vão adotar a visão que se volta para a questão do antropocentrismo, colocando o homem no centro do universo. Assim chegamos ao classicismo. O que é o classicismo, na verdade? Vamos então novamente estar fazendo uma definição do que seja o classicismo. Então, classicismo é a doutrina ou tendência estética, literária, artística, teatral, filosófica e etc., que se fundamenta no respeito da tradição clássica e que tem como característica os ideais da antiguidade greco-latina e ainda das proporções, o gosto das composições equilibradas, a busca da harmonia das formas e a idealização da realidade. Então, desta forma, percebemos o seguinte: o que é o classicismo? O classicismo é um movimento cultural que valoriza e resgata elementos artísticos da cultura clássica greco-romana, nas artes plásticas, teatro e literatura. O classicismo ocorreu no período do Renascimento. Então, cultura do século XIV ao século XVI. Então, é importante estarmos frisando a seguinte questão. A partir da imagem aqui da Primavera de Botticelli. O que significa, na verdade, essa imagem aqui dentro do classicismo? Então, ela é conhecida como Alegoria da Primavera, é um quadro do pintor renascentista Sandro Botticelli. A pintura, no caso, utiliza a técnica de têmpera sobre a madeira, pintando. Esse quadro, na verdade, né, foi pintado no ano de 1482. O quadro é descrito na revista Velozes e Furiosos como um dos quadros mais populares da arte ocidental. Então, é isso aí, né? A gente pode estar observando a presença desse quadro como característica do classicismo. Assim, nesse período, a imprensa, um impulsionador da cultura, ela surge em 1440, pois o alemão Gutenberg desenvolve, a partir das técnicas usadas nas prensas utilizadas para espremer o vinho, uma prensa gráfica que estaria na origem de uma das maiores revoluções
da história da humanidade, a possibilidade de reproduzir suportes escritos, sejam livros, brochuras ou jornais, em série, alargando, na verdade, o conhecimento e a informação a um leque alargado de pessoas, dando aí a possibilidade, né, de que as pessoas pudessem ter mais acesso ao conhecimento e à informação, logicamente, através do mundo letrado. Assim, temos as condições propícias para o aparecimento de os Lusíadas de Camões, que foram justamente o entusiasmo pela cultura greco-latina, que foi, no caso, o Renascimento, a expansão marítima, com os descobrimentos, desvendaram-se novos climas, novas paisagens, faunas, flores, conheceram-se outros povos, outras culturas e línguas, religiões, observaram-se fenômenos naturais, desenvolveram-se novas técnicas, em resumo, abriram-se novos horizontes para o saber e o espírito crítico. Então, o centro de interesse fixa-se no homem, na sua capacidade, na sua força natural, na sua obra individual e coletiva. Novamente, centrando aí a questão do conhecimento na capacidade crítica, né, no espírito crítico e inventivo do homem, sendo que o homem seria, novamente, aqui o centro do universo. Neste contexto, não é de se estranhar que a epopeia passe a ser considerada como a expressão mais alta de toda a poesia e a exaltação do homem. Novamente, nós podemos perceber que nos estudos que fizemos a respeito, né, da cultura greco-latina, nós percebemos, então, lá aqui na educação de Roma, da Roma Antiga, o que acontecia lá? Ele se voltava muito para a questão, né, de estar cultuando os feitos históricos. E aqui, no classicismo, a gente observa aí, como bem colocado aqui, nesse contexto, não é de se estranhar que a epopeia passe a ser considerada como a expressão mais alta de toda a poesia, a exaltação do homem. Por exemplo, baseia-se então na questão de estar exaltando os efeitos históricos, né, a racionalidade do homem. Por isso que diz, é influenciada também aqui pela a cultura greco-romana. Então, pessoal, nos próximos estudos, nós vamos estar falando dos aspectos históricos que se voltam para a reforma e contra-reforma. Mas então vamos aqui para fechar o nosso conteúdo, que se volta para o Renascimento, o humanismo e o classicismo, fazendo assim um breve relato sobre o que seria para sintetizar todos esses nossos conhecimentos que se voltam para esses assuntos, Renascimento, humanismo e classicismo. Então, o Renascimento pode ser compreendido como um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Europa, que consolidou no século XV e se estendeu até o século XVII por todo o continente. Ele pode ser identificado como a reformulação que deu início à Idade Moderna, fugindo da Idade Média. E o humanismo pode ser identificado como um movimento que valoriza o saber do homem, bem como o conhecimento crítico e o desenvolvimento do saber. Ainda podemos dizer o seguinte, que o humanismo é um movimento intelectual difundido na Europa durante a Renascença e inspiração na civilização greco-romana, que valorizava um saber crítico voltado para um maior conhecimento do homem e uma cultura capaz de desenvolver as potencialidades da condição humana. E por extensão do sentido em filosofia, conjunto de doutrinas fundamentadas de maneira precípua nos interesses, potencialidades e faculdades do ser humano, sublinhando sua capacidade para a criação e transformação da realidade natural e social, e seu livre-arbítrio diante de pretensos poderes transcendentes ou de condicionamentos naturais e históricos.
defendido pelo existencialismo. Podemos ainda dizer que esse assistencialismo sartriano e pelo marxismo ocidental, e rejeitado pelos estruturalistas. Trata-se ainda de vasta formação cultural, que abrange o conhecimento das obras clássicas e do saber científicos. Quanto ao classicismo, podemos então dizer o seguinte, que é a qualidade ou caráter do que é clássico. E em história da arte, filosofia, doutrina ou tendência, que era estética, literária, artística, teatral, filosófica e etc., que se funda no respeito da tradição clássica e que tem como características os ideais da antiguidade greco-latina e ainda a noção das proporções, o gosto das composições equilibradas, a busca da harmonia, das formas e a idealização da realidade. Trata-se, portanto, ainda de que é época em que os clássicos produziam obras de arte. A época clássica, na verdade, que se deu no século XIX, sistema dos partidários exclusivos dos escritores da antiguidade e dos escritores clássicos dos séculos XVI a XVII, mas que também esteve presente até e podemos 19, podemos dizer que ainda há resquícios, né, na atualidade. Então, meu povo, eu espero que todos os conhecimentos aqui discutidos até o momento possam estar compreensíveis para todos vocês, e que é importante sabermos de tudo isso, porque em determinado momento a gente vê resquícios desses movimentos literários, de todo esse conhecimento, do início até o dia de hoje, a gente observa em algum momento resquícios dessas teorias que se voltam, né, que são trabalhadas na história da educação dos nossos antepassados, resquícios ainda aqui na era da modernidade, na atualidade, no período contemporâneo que nós vivenciamos, né? Então, um forte abraço e até o próximo conteúdo, do qual nós vamos estar tratando sobre reforma e contra-reforma.